Olá, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live muito especial do projeto Academia de Fono. E hoje nós teremos uma live também muito especial com a doutora Ana Paula Moschioni e falaremos sobre as manifestações da alergia, como identificar, como não se enganar. A doutora Ana Paula é uma pessoa incrível e tenho certeza que todo mundo que estiver aqui nos acompanhando vai ter uma aula sobre alergia, manifestações, mas principalmente sobre o que é uma médica humanizada. Uma médica, além de ser uma expert, tem uma questão emocional, um olhar muito sensível, uma escuta para cada paciente também diferenciada. Então sejam todos bem-vindos. Oi, Gisele, você tá aqui, querida. Fernanda, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o começo do mês de outubro, também é comemorado, né, a conscientização do Outubro Rosa. E quero dizer que estaremos com uma mulher muito especial, né? Que é a doutora Ana. Ah, ela já está aqui! Oba! E aí, nós vamos aguardar a doutora Ana entrar e vamos bater um papo muito gostoso com essa pessoa muito especial. Oi, doutora Ana! Ai, linda! Que introdução linda, mas eu ainda não consigo entrar. Eu passo estresse aqui. Será que ela me viu? Será? Olha, doutora Ana, é que assim, eu entro e começo a contar um pouquinho para quem vai estar com a gente, quem é a minha convidada, né? E eu costumo dizer, doutora Ana, que eu tenho muita bênção, né? Eu acho que Deus sempre dá grandes desafios, mas se a gente consegue ver que em algumas coisas de desafios também tem coisas boas, né? E eu me sinto muitas vezes privilegiada, sabe? A vida de todo mundo tem grandes desafios, agora com a pandemia mais ainda, mas esse momento de agora, dessa live do teu lado, podendo te olhar, é incrível. E eu quero dizer assim para todo mundo que a doutora Ana, além de ser tão especializada, ela é incrível. Eu já conheço a doutora Ana de congressos, de cursos, mas o último foi tão forte porque deu problema também na minha apresentação, né, doutora Ana, com os slides, e a doutora Ana deu uma aula magnífica, sem slide nenhum. Ela não precisa de nada disso. E eu tenho certeza que quem estiver aqui com a gente vai no final dessa live falar, nossa, ela é tudo aquilo que a Eliane falou. Estou sensível, não pode falar essas coisas. Mas assim, ó, só um minutinho. Eu acho que essa questão do seu olhar, uma vez, como você me enxerga, como você. Porque assim, não tem como dizer que esse sorriso, que essas coisas que assim, o que vem de você é carregado das suas experiências. E essa é a bênção. Processar a experiência, processar e trazer para o mundo mais amor. Olha, quantas vezes eu puder escutar e puder ajudar e puder estar junto, eu vou estar, porque é uma honra para mim, viu? Porque Imagina. tem pessoas que estão aqui para fazer o mundo melhor. E como você falou, nesses tempos difíceis de pandemia, a gente às vezes se distanciou um pouco de pessoas que puxa, não ecoava do mesmo jeito. E a gente se aproxima mais de quem, né, tá para o mundo ser melhor. Doutora Ana, você sabe que tem uma psicóloga que trabalhou um tempo comigo e ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Eliane, aves de mesma plumagem voam juntas. E eu nunca mais esqueci isso que ela me falou. Eu gosto muito de... Assim, as pessoas... O meu marido fala, você é muito romântica, né? Tem médicos que falam, Eliane, você é muito sensível, porque eu sofro pela criança, eu sofro pelas famílias, e eu acabo me envolvendo. É claro que eu brinco, doutora Ana, que envelhecer também tem uma vantagem, porque eu tenho 50 anos, eu falei, não serve só para ter ruga, serve para a gente ter experiência, né? Então, assim,
esse tempo de mais maturidade tem me ensinado muito, né? Assim, a não carregar aquilo que não é meu. Eu posso fazer o meu melhor, mas eu não posso adoecer junto com quem fica doente, né? Isso é um aprendizado. É o não entregar, assim, dividir o seu coração, mas não entregar o seu coração, porque às vezes, né, a gente realmente, se entregar o nosso coração, a gente fica sem, não pode mais ajudar ninguém, né? Tá certo. E eu quero dizer assim que eu tenho muita, muita gratidão por você ter aceitado o meu convite. E que Foi na hora que muito você difícil. falou que você aceitava, foi assim, meu Deus, eu consegui, vou falar com a doutora Ana. Ela vai dar Imagina, uma gente, aula, vai bater um estamos papo. juntas. Então, eu vou só fazer uma apresentação rápida para quem está chegando, para quem talvez possa não a conhecer. Doutora Ana Paula Maschione, ela é mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é médica assistente das unidades de alergia e imunoterapia do HCFM da USP, especialista em alergia e em imunologia, mas é uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Quem é aluna da doutora Ana sabe muito bem o que eu estou falando. Quem já teve aula com a doutora Ana sabe muito bem o que eu estou falando. É uma pessoa generosa, é uma pessoa que passa tudo isso que ela falou, conhecimento, saber, parceria, união. E eu tive o prazer de conhecer a doutora Ana através da doutora Ariana, dos cursos e congressos que eu fiz em São Paulo. E me encantei desde a primeira aula. Então, assim, que vocês aproveitem hoje. O tema da nossa live é como identificar as manifestações da alergia. Algumas armadilhas acontecem, porque falar de alergia não é fácil, ela é multifatorial, ela é multiprofissional. Então, todos que vocês estão aqui, façam perguntas, se a gente conseguir responder, a gente responde, mas que vocês também tenham essa audição para ouvir uma mestre, uma pessoa muito especializada, que é a doutora Que Ana. responsa, que responsa. Eu falo para o meu filho, doutora Ana, ele entrou em medicina, ele está fazendo medicina esse ano, e eu digo para ele assim, Arthur, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, isso que você falou é verdade. Quando eu recebo uma mãe que fala assim, olha, eu já fiz de tudo, não melhorou, não melhora, eu já fui em tal médico, né? E o doutor fulano falou que tinha que ser com você e tem que ser com você. Isso traz um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, né, doutora Ana? Com certeza, com certeza. E aí eu pensei da gente começar falando um pouquinho, né, que nem tudo é alergia, os conceitos de alergia, os sintomas, só para a gente começar a situar quem vai nos ouvir, né? Por que a gente escolheu esse tema? Eu acho bem importante, porque se a gente repete a fala que está nos livros, né? Alergia alimentar são manifestações adversas desencadeadas pelo alimento onde o sistema imunológico está envolvido. Esse é um mantra que todos nós conhecemos e que está de verdade escrito nos livros. Mas quando a gente vai desvendar isso, existem as tais armadilhas. Primeiro, então eu tenho uma manifestação na hora que eu como um alimento. Normalmente, para a alergia, o desencadeamento é relacionado à proteína que está presente no alimento. Isso é importante. O seu sistema imunológico arma uma resposta, em vez de ser uma resposta de tolerância, porque a maioria das pessoas come e tolera, é uma resposta de ataque. Então, existem células que são programadas para isso, fazem essa resposta de ataque, e aí o paciente acaba tendo sintomas. Só que esses sintomas, eles não são só de alergia alimentar. Então, eu posso ter uma manifestação de urticária, que não é alergia alimentar, só 20 a 30% das urticárias estão relacionadas a alimento. E eu posso ter até uma anafilaxia, que não é alergia alimentar. E essa parte ainda é a parte mais tranquilinha, porque tem outros desafios das alergias que a gente fala não IgE-mediadas, que as manifestações são precoces nos primeiros meses de vida e muitos se confundem com o processo de amadurecimento da criança. E aí sim a gente precisa manter os nossos princípios, a boa anamnese, para tentar separar o que é alergia do que não é. Isso. Doutora Ana, e você falou sobre urticária, né? Ontem foi o Dia Mundial da Urticária. E eu acho tão importante esses movimentos que existem de conscientização. Sim.
né? Eu tenho feito algumas lives com vários médicos sobre esse tema da alergia, porque ultimamente é o maior público e população que eu atendo. Eu vejo que quanto mais eu estudo, mais eu tenho que estudar. Os pais também têm muitas dúvidas, né? Por isso. E quando eu vi que ontem foi o Dia Mundial da Alergia, que a gente ia tratar sobre isso também, falei, puxa, que gostoso, né? A gente esclarecer. Porque algumas vezes falar de alergia não é 100% de primeira uma resposta, né, doutora Ana? Como você mesma disse. A anamnese muito bem feita, a história clínica. Não é só a medicação, não é só a terapia, é um conjunto de tudo. E as manifestações se confundem. Principalmente, né, eu vou falar um pouco pela fonoaudiologia, quando a mãe, como você falou, precocemente, é tão difícil esse diagnóstico, né, num bebê de 10 meses, de um ano e meio, e aí existe ainda as nossas interpretações. Eu dei tal comida, então foi isso. Então é muito difícil. É difícil para a mãe, para a família, mas é difícil para o médico, é difícil para nós profissionais que estamos acompanhando, né? Por isso que tem que ter essa união, né? Sim, super. E isso que você falou é importante. É importante nomear, porque que nem você falou, se eu falo urticária, se você fala urticária, se a gente tem um Dia Mundial da Urticária, a palavra urticária já entra no vocabulário das pessoas. Primeiro ponto. Por outro lado, é importante a gente ser cuidadoso no sentido de que deve ser uma alergia. E aí, assim, isso traz para o popular uma palavra que para nós tem um significado e depois a gente precisa colocar as coisas no lugar certo, né? Isso. Uma sensibilidade qualquer, às vezes, né, nem tudo é alergia. Eu posso ser sensível a alguma coisa e isso é importante a gente separar, né? E é importante a gente empoderar os profissionais de saúde que lidam com isso para separar as coisas. Por isso é importante essa coisa do conceito, né, doutora Ana? Eu sempre digo para alguns pais, porque eu digo, a fonoaudiologia, nessa parte da alergia, o que a gente faz? A gente faz uma reabilitação dos aspectos alimentares. Porque por algum tempo a criança fica restritiva quando há necessidade da dieta ou a mãe, e depois tem que fazer a reintrodução desse alimento. E muitas vezes a criança rejeita não pela alergia, por sintoma, mas porque ela não conhece, ela não viu, ela ficou um tempo sem ver, sem sentir o cheiro. E aí as mães falam sempre assim, mas Eliane, eu preciso desse diagnóstico. Então eu digo na fonoaudiologia, o diagnóstico, o nome é importante. Porém, eu tenho que trabalhar até ter esse nome, até ter esse diagnóstico, no que a criança está faltando. De repente, ela precisa melhorar o vedamento de lábio, de repente, ela precisa melhorar a mastigação, independente se é uma proctocolite, independente se é uma esofagite zoonofílica, independente se é a urticária, mas a gente precisa trabalhar em cima das conquistas que a criança tem que fazer, né? Isso que você falou é muito importante, porque eu acho que quem, assim, as pessoas que estão começando no cuidado agora, quem já está no caminho, já vai nomeando as coisas, porque é um processo de educação. Aliás, a nossa profissão, ela tem muito de educação, no sentido de que você... Porque quem passa por uma experiência de um filho alérgico, vamos combinar que é uma experiência traumática, foge da linha da sua expectativa, né? Aí você muda tudo. Eu sonhei, eu visualizei, especialmente essas manifestações iniciais. E tudo é alergia. E é um pouco o que você falou, eu tenho uma dificuldade da deglutição, isso é por causa da alergia. E aí a pessoa não consegue separar, não consegue entender para poder capacitar. Aí parece que eu só vou melhorar o dia que eu sarar da alergia. Mas, né? E não, né? Você já vai capacitando, você já vai experimentando texturas, sabores, e você sabe melhor do que eu toda essa parte, para eu andar um pouquinho para frente, para a gente poder caminhar juntos, né? Sim. Isso eu acho bem importante. E assim, né, doutora Ana, é importante essa questão do conceito e do sintoma, porque existem alguns sintomas que são parecidos, mas realmente a nomeação e o nome da doença é outro. E o tratamento é outro, né? Exato. Exato. Se você puder falar um pouquinho... E mais que tudo, no começo da vida, porque, por exemplo, quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, 100% das crianças têm essa manifestação nos primeiros 2 anos de vida. E uns 80% no primeiro ano.
que coincidentemente é o ano em que a gente tem uma capacitação de muitas coisas, né? Então você vai aprender, né? Você vai aprender a engatinhar, você vai aprender você vai crescendo. E assim é o seu trato gastrointestinal, assim é o seu sistema imunológico. Então existem alguns ajustes de rota, né? Do tipo, por exemplo, refluxo. Cerca de 70% das crianças têm algum grau de refluxo, né? Sim. Que às vezes pode ser mais acentuado e que não é alergia. E isso é importante, a gente. E tem muitas outras coisas para a gente ver. Quer dizer, quem é essa mãe nesse cenário? É uma mãe que tem uma vida mais apertada e que qualquer desvio de rota fica amplificado pelo estresse que é a vida dela, né? Sim. Ou não, ao contrário, é uma mãe que tem um olhar porque passou por uma situação traumática e olha minuto a minuto o que acontece com a criança e aí tem um olhar diferente. Então, o médico, fonoaudióloga, enfermeira, nutricionista, a gente tem que ter essa escuta, como você bem falou, do que está ao redor do sintoma, né? Sim. E isso é fundamental. Isso é tão importante, doutora Ana, porque como você mesmo disse, a gente quer, como disse a Gastroped, né? A gente tem que desconstruir esses conceitos, né? A Gastroped Brasil, de equívocos, de conceitos errados. Então, por exemplo, uma criança que tem refluxo, a gente sabe que o refluxo impacta muito na questão sensorial dessa criança, nessa questão de língua, do que ela percebe, dessas percepções de sabores, de temperatura, de textura. E muitas vezes a criança acaba vomitando não desencadeado pelo refluxo, mas sim por uma hipersensibilidade intraoral, por uma inabilidade de lábio, língua e bochecha, por uma imaturidade desses órgãos fonoarticulatórios, né, que é lábio, língua e bochecha. Só que a hora que a mãe vê a criança vomitando, ela já associa com o refluxo, ela já associa com a alergia. E aí é muito gostoso. E não está escrito, né? Esse eu estou vomitando pela alergia, esse eu estou vomitando pela, né? Isso. É desafiador, né? E quando isso acontece, por exemplo, na minha sala de terapia, que a mãe fica assim, eu falo, não, calma, percebe que ela ainda tem uma imaturidade, você vê que essa língua ainda está com movimento de protrusão de língua, então desencadeou essa hipersensibilidade. Esse vômito foi por isso e não pelo refluxo, né? De repente a criança está mais deitadinha, a questão da postura é importante. Eu gosto muito de alguns trabalhos que já existem, né, doutora Ana? Porque aprender todo mundo já sabe, é o mantra também, que é uma ação aprendida. E aí todo mundo pensa que comer é vital, é inato, é instintivo, e não é. Existe assim, a primeira condição é a respiração. A segunda é a postura, é a gente se manter ereto. E a terceira é se alimentar, né? Então, existe aquela coisa dos mitos e verdades sobre alimentação. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para as famílias. Que o bebê tem essa questão da comida reflexa, instintiva, até o primeiro mês. Depois é aprendido. Mas ele precisa primeiro respirar, ter uma boa postura. Não é à toa que se faz a introdução a partir do 6º mês, né? Que é quando a criança está sentada, já tem controle membro superior melhor. E aí eu até faço uma analogia. Como eu trabalhei muitos anos com casos neurológicos, eu digo sempre, né? Quando você estuda neurologia, você aprende muito sobre fisiologia, anatomia. E aí, por isso que a criança com paralisia cerebral tem que estar sempre bem posturada. A criança com síndrome de Down sempre bem posturada. Então, respirar, postura e depois se alimentar, né? E eu estou aprendendo mais, hein? Só queria deixar claro isso. Eu acho que é importante nomear como você nomeou, sabe? Eu vejo às vezes das mães que me procuram e eu também, não que seja, mas, não, isso é assim mesmo. Não. Esse nomear, esse dizer, explicar, porque as mães de hoje, eu acho que elas querem saber por quê. E se você tem uma lógica na explicação, o coração se acalma, porque ela falou, não, peraí, essa coisa de, não, isso é normal nessa idade, a gente precisa de exercer essa escuta, porque às vezes para ela falar, não é normal, a mãe compara com o filho mais velho, quantas vezes ela fala, não, mas o meu filho, o meu outro filho não era assim, né? Porque a amostra dela são 2 filhos, 3 filhos, e a gente tem um estudo, a gente tem a literatura médica
mas todo dia quem está com o bebê é a mãe. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. A gente tem que trazer o paciente conosco. Esse embate, isso é coisa de antigamente. Eu sou a autoridade, eu sei do assunto e me escute. Isso está totalmente fora de qualquer cenário. Não cola, né? Doutora Ana, você sabe que eu digo sempre para os pediatras, para os médicos, que graças a Deus a gente tem uma parceria de trabalho muito junto. Eu grudo nos médicos, eu acho que vocês reforçam o nosso dia a dia, terapeuticamente falando, porque reabilitar, fazer terapia é mudar hábitos, e hábitos são difíceis de mudar, porque hábito tem a ver com comportamento, e se a gente pensar que a alimentação envolve comportamento, Sim. Então ter a parceria de vocês é importante. E eu sempre digo para esses médicos, escute um pouco mãe, porque mãe também tem intuição, né? Às vezes é tão interessante, eu tenho bebês que chegam lá, a mãe, ela teve uma criança de 1 ano e 4 meses que tinha um atraso neurológico, e era tão... Eu falei assim, nossa, eu tenho vontade de abraçar essas mães que fazem as ações que a fono iria orientar, elas fazem intuitivamente. Então ela dava com a seringa a comida e ela já levantava. Então ela deitava um pouquinho, dava com a seringa e levantava. Aí eu perguntei para ela, e ela nunca tinha passado em fono, em fisio, nada. Ela falou, não, porque eu acho que ele vai engasgar, então eu sento ele. Aí eu falei, isso mesmo. E eu sempre digo, não tem o certo e errado, tem o que você conseguiu até agora. E aí, a partir desse momento que você está aqui, vamos juntos mudar as estratégias. Né? Perfeito. E a última coisa, porque tudo isso foi aprendizado, e como eu vi que tem muitos jovens, mas eu acho que eles são melhores que a gente. Quando a gente vai encaminhar, também a gente fala assim, passa lá para ver se dá certo. Não, de novo, é muito... A nossa linguagem não verbal, ela é muito percebida. Aquela coisa assim que, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu faço a vacina, doutora, contra a meningite? Não, é bom. Se você fala assim, a pessoa, ela não entende a importância e o ganho desse caminho. Então, eu acho que isso é fundamental, né? A gente ter a mensagem verbal e não verbal de acordo e manda bala. Ô, doutora Ana, acho que a gente podia falar um pouquinho, já que a gente está querendo, né, falar um pouco dessas armadilhas que acontecem. Quais são no desenvolvimento infantil, né? Quais são as doenças mais alérgicas comuns? A gente sabe que a proctocolite pega o bebê até 1 ano e depois disso normalmente se normaliza. A maturidade aí do sistema gastrointestinal. Eu acho que é muito importante, especialmente para a pediatria, entender que existe como a gente fala, como uma marcha alérgica, né? Isso. Por que a gente fala isso? Porque tem doenças que são mais frequentes nos primeiros meses, depois mais frequentes vai crescendo e vai construindo um caminho de alergia. A gente tem essa marcha focada na alergia, em primeiro lugar. Alergia alimentar, dermatite atópica, asma e rinite. Isso aumentou nos últimos anos, a gente tem ela bem delineada. Não é que todo mundo faz a marcha, mas ela tem mais ou menos esse caminho. Dificilmente a pessoa começa com uma rinite e migra para uma alergia alimentar. Isso seria ao contrário. Só que nessa linha desta marcha, algumas outras coisas foram sendo acrescidas. Distúrbios funcionais. Então, quem tem mais alergia alimentar também pode ter um intestino mais adoentado. E isso é importante a gente ter em mente. Quem tem uma alergia não remediada, uma proctocolite, uma enteropatia, até mesmo uma FPAS, os pediatras, quem está nos assistindo, tem que entender que esse intestino, ele não é perfeito. Alguma mensagem, o que é a mensagem? Ele manda mensagem? Não. A impermeabilidade da barreira, alguma alteração disbiótica, quer dizer, alguma alteração da microbiota, são coisas que fizeram com que esse intestino, a hora que recebesse a ausência do aleitamento materno, recebesse o alimento, ele não processasse como deveria ser, tolerante. Ele processasse gerando uma inflamação. Então, esses marcos são importantes para que a gente entenda como esse trato gastrointestinal vai se formando nesses primeiros anos de vida. E como um trato gastrointestinal imperfeito
facilita o aparecimento das alergias. Sim. Sabe que é muito comum, né, doutora Ana, a gente ouvir no consultório, eu acho que vocês médicos também, mas na fonoaudiologia, porque principalmente porque a gente trabalha eu trabalho com amamentação, com introdução alimentar e com a recusa alimentar, né? Eu escuto sempre as mães assim, nossa, foi começar a introdução alimentar, o intestino ficou preso, começou a constipação, aí começou a recusa alimentar, e a gente volta naquilo que você falou, o quanto é importante a gente entender cada coisa, né? Exato. Porque é necessário essa introdução alimentar, aquela coisa da janela imunológica, né? Sim, sim. E é isso. E algumas coisas, acho que você já deve ter discutido outras vezes, os hábitos familiares mudaram. Então, as células familiares, elas são mais menores. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem que explicar o que é cocô do aleitamento materno e o que é cocô a hora que a dieta muda, né? Então, assim, o leite do aleitamento materno tem uma característica, na primeira introdução alimentar, isso já vai mudando, textura, cheiro, odor e mesmo hábito, né, da criança. E aí a gente tem que entender, a gente pode mexer na dieta, mexer nas texturas, para que com isso a gente vá driblando esse primeiro ajuste de rota do trato gastrointestinal. Você sabe, doutora Ana, que as mães ficam sempre muito em dúvidas, né? Com essa questão da alimentação, com as dietas. Eu sempre faço as lives com vários profissionais, às vezes da mesma especialidade. Mas e as mães falam para mim assim, Eliane, nunca é demais ouvir. E eu também acho que nunca é demais também a gente falar que não se deve fazer dietas desnecessárias. Eu sempre digo para as mães, eu sei que mãe tem intuição, eu valorizo tudo que a mãe faz, tudo que a mãe fala, mas a informação do médico e o acompanhamento médico é fundamental para que não tenha essa dieta desnecessária. Exato. Teve uma mãe que falou para mim, doutora Ana, que ela começou a dar o feijão. Aí ela falou assim, ai, Eliane, aí sabe como eu faço o termômetro do cocô? Eu ponho uma beterraba dentro do feijão para ver a cor que vai sair o cocô. Falei, nossa, esse é meu carimbo. Ainda bem que tá tudo dentro, não, né? Pode pôr beterraba. Ainda bem que é isso. E outra coisa que é importante dessas dietas, e aí até pensando na mãe em aleitamento materno, para lembrar que, assim, dietas restritivas, o leite, algumas coisas estão mudando no aleitamento materno, né? Antigamente a gente falava, não existe leite fraco. Não existe leite fraco, não é isso. Mas a composição do leite é muito variável de acordo com a nossa alimentação. Sabores, texturas, mensagens, né, que o leite manda, ácidos graxos, esses modernos, HMO, são coisas que modulam o intestino da criança e a nossa dieta, a dieta da mãe ajuda a você ter um trato gastrointestinal mais equilibrado. Então, é um conjunto de coisas. Esse binômio mãe-filho, né, ele tem que ser olhado com muito carinho. O que a mãe come, o que ela vai ofertar para a criança, né? E às vezes, você já teve isso? A criança ensina a mãe a comer melhor. Quer dizer, a hora que você tem que trazer para essas crianças, e aí o hábito familiar melhora, você já viu isso? Sim, doutora Ana. Eu tenho uma família que a mãe não come fruta. Só que é uma criança que já está na escola. E aí, quando eles vão para a escola, as coisas aumentam, né? Porque daí vem a queixa da professora, vem a queixa da merendeira. Ai, a gente põe, ele não come, não sei o quê. Aí a mãe vira para mim e fala, Eliane, mas e aí, o que eu faço? Você pode comer também. Como é que eu quero que o meu filho coma uma maçã se ele nunca viu uma maçã na minha casa? Se ele nunca me viu comendo uma maçã? Você sabe, doutora Ana, esses dias eu atendi uma mãe e ela falou assim pra mim, e a criança adora brócolis. E ela falou, Eliane, ele não comeu brócolis hoje e ontem. Será que isso já é uma recusa? Eu disse não, mas ela vai se transformar se você não colocar mais esse brócolis à mesa. Porque ele não necessariamente precisa comer, mas ele precisa continuar vendo brócolis na mesa, ele precisa continuar vendo que você come o brócolis, e no momento que ele estiver bem, ele vai pedir, porque a criança pede as coisas. Eu falei pra ela, ele não vive pedindo as coisas que tá no seu prato?
Então, na hora que ele continuar vendo brócolis, ele vai voltar a comer. Talvez é um momento. E isso entra naquilo que você falou, né, doutora Ana, do tema da nossa live, das armadilhas que acontecem, né? Exato, E a gente tem que exato. ficar de olho nisso, né? Exato. É isso, eu acho que até para a gente, nessa hora, ver, essas armadilhas, elas são uma leitura inadequada do médico, né? Às vezes da expectativa da mãe e a gente interpretar de maneira inadequada, uma leitura inadequada dos sintomas, né? A gente às vezes muito focado em alergia, e, na verdade aquilo é só o desenvolvimento normal da criança, né? Uma leitura inadequada da escuta do hábito alimentar. Então, tudo isso a gente precisa ter um método, a gente precisa ser sensível. Sensível, mas a gente tem que ter um método para buscar as perguntas, para buscar na anamnese, porque nem sempre vem tão claramente. A mãe quer te ajudar, mas ela às vezes não tem a expertise sua. Então você que tem que ir lá com muita delicadeza puxar a história, né? A Lu Almeida colocou, perfeita explicação. Precisamos escutar profissionais com tanta clareza. Obrigada. E é verdade. Então, eu fico muito feliz quando alguém manda um comentário, né? Eu não consigo ler o primeiro nome, acho que é Pronutri. Estes cuidados com a introdução devem ser muito bem orientado. Muito bem. Lembramos que o paladar é criado desde a gestação. E a amamentação é uma extensão da alimentação da mãe. Isso mesmo, muito obrigada. É isso mesmo. Perfeito, né, doutora Ana? Isso mesmo, perfeito. Naquele congresso que teve em São Paulo, materno-infantil, tiveram ginecologistas falando muito, né, doutora Ana, dessa questão da alimentação da gestante. Como a Nutri colocou aqui agora, nós precisamos mesmo cuidar da alimentação da mãe, porque a gente já sabe que muito desse sabor passa pelo líquido amniótico que o bebê vai recebendo, né? E aí vai formando esse paladar. Perfeito. A doutora Cláudia está aqui. Olha só, muita sensibilidade das duas profissionais. Parabéns. Eu adoro. Tem muita gente querida, tem muita gente amiga aqui, né, doutora Ana? Kátia, exato. Oi, meninas. E eu digo assim, né, doutora Ana? Às vezes as mães, eu sinto mais dificuldade nas crianças pequenas, né? Porque realmente é um pouquinho... Eu digo sempre para as mães falam assim, ai, Eliane, mas é muito choro, muito choro. Aí eu puxo o lado para a fonoaudiologia de novo, né? Na fonoaudiologia, a gente estuda a linguagem. E o que é linguagem? Linguagem é a fala oral, é a gestual, é o olhar. Isso tudo é linguagem, né? E a primeira comunicação do bebê é o choro. Então, o bebê tá no berço, ele chora, a mãe vai lá, troca a fralda, dá o peito. E isso vai virando uma comunicação. E quando a gente tem um bebê que começa a introdução alimentar, 6, 7 meses, que ele pode ter algum sintoma, ele não vai falar, ele vai chorar, ele vai recusar, porque ele não sabe falar. Então, essa questão do choro, eu vejo que impacta muito nas famílias, né? Exato. E como ele é multicausal, é o que você falou, multifatorial, a mãe tem que... Mas é por isso, ela também vai aprendendo a ver qual choro é do quê. Quantas vezes ela fala... Se ela tiver... Porque é muito estresse, né? É o estresse da gestação, as expectativas. E às vezes você fica congelado no estresse e até você entrar no ritmo. Mas a hora que ela entra no ritmo, e esse é nosso papel, né? Sermos facilitadores dessa entrada, aí ela começa a ser sua parceira. É muito, muito legal, né? Só que isso demanda. A Pronutri colocou, doutora Ana, a melhor live que ouvi este ano foi a sua sobre dermatite atópica. Show! Ai, que legal! Parabéns! Obrigada! Sabe, doutora? Eu me lembro que uma vez o Dr. Ricardo Toma falou para mim assim, Eliane, a gente precisa falar bastante sobre a interpretação equivocada, né? Que tem a ver com essas armadilhas. E nós, adultos, a gente interpreta para a criança, né? Então, outro dia eu recebi um vídeo de uma mãe em que a criança estava lá começando a mexer no abacate, aí o marido dela chegou e falou assim... Nossa, ele está espremendo o abacate, que bagunça, que sujeira.
que aconteceu? Ele parou. Aí foi o que eu, depois, no atendimento, falei para essa mãe. Falei, olha só, essa interpretação, uma criança de 2 anos e 4 meses, alérgica, com uma dificuldade na reintrodução de alguns alimentos, eu falei, aquilo que o seu marido comentou, e no vídeo é tão bonitinho, porque ele tá lá mexendo, o pai chega e ele faz assim, né? Aí o pai fala, nossa, ele tá espremendo o abacate, que bagunça. Ele faz assim. Aí eu falei, então, nós interpretamos isso. Quer dizer, agora tá numa briga de novo para ele comer o abacate, porque agora ele não quer. É verdade, é verdade. Você tem razão. E tem essa questão da textura, tem a questão... e tem coisas... E você, como fono, atravessa, né, essa região. E é o que você falou. Tem que ter um olhar completo. Eu acho bem legal, bem legal. Ah, e tem uma pergunta da doutora Cláudia. Como a fonoaudiologia pode intervir de forma profilática junto com o alergista nesse paciente com alergia alimentar antes de qualquer distúrbio alimentar? Olha, doutora Cláudia, a gente falar sempre do trabalho em vanguarda, dessa profilaxia, eu sempre imagino que a gente pode fazer esse tipo de trabalho pela avaliação, uma avaliação já precoce. Então, vocês médicos, pediatras, alergistas, quando recebem a criança com algum histórico, né? Seja do refluxo, da proctocolite, ou seja do que for, e que está no momento, por exemplo, da introdução alimentar e da já alimentação, eu acho que sempre vale a pena a avaliação fonoaudiológica, porque o que o fonoaudiólogo pode fazer com essa criança nesse início, né? Como a doutora Cláudia colocou, como profilático. A gente pode fazer uma avaliação global dessa questão sensorial, dessa questão do momento da alimentação. Então, essa criança está comendo sentada à mesa, ela está comendo no colo, ela está sentada no chão, porque a postura na alimentação envolve, ela tem apoio de pé ou não tem o apoio de pé. A gente sabe que o apoio do pé na cadeirinha, na mesinha, dá um input sensorial, então você melhora tônus muscular. Se você melhora tônus muscular de tronco, automaticamente você melhora tônus de laringe, que vai facilitar a deglutição. Eu imagino que também que a fonoaudiologia precocemente pode fazer uma avaliação desses órgãos fonoarticulatórios, né? Existem crianças que têm essa hipersensibilidade, tem crianças que mastigam só de um lado, tem criança que tem dente, doutora Cláudia, doutora Ana, e que não sabe mastigar, porque teve uma introdução alimentar, muitas vezes, do alimento batido no liquidificador, né? Do alimento muito processado. Então, na hora que vai um gruminho ou vai um pedacinho, é comum as mães falarem, Eliane, carne não vai. Mas por quê? Talvez não porque ele tem uma impactação, se tiver a suspeita de uma esofagite, né? Mas também porque ele não sabe mastigar, ele não sabe usar essa boca. Então, eu sempre digo, doutora Cláudia e doutora Ana, que uma avaliação fonoaudiológica com um fonoaudiólogo especialista ou em motricidade orofacial ou em disfagia e que tenha conhecimento sobre dificuldades alimentares, com certeza ele vai ajudar muito o trabalho do médico. Aqui em Campinas eu tenho a sorte, né, de ter a doutora Ariana, de ter alguns médicos que me encaminham. E quando existe uma dúvida dessa questão da deglutição, ou de uma disfagia, ou de uma esofagite eosinofílica, eles pedem a minha avaliação, porque muitas vezes essa dificuldade no trato alimentar, no gerenciar esse alimento dentro da boca, e mesmo de deglutir, não é do problema alérgico, mas sim das questões fonoaudiológicas, né? Não sei Claudinha, se eu consegui pena, responder. né? Claudinha, que pena que a gente não tem essa sorte de ter você aqui, mas você está certa. E eu acho que nós, como médicos que cuidamos, algumas perguntas chaves mesmo que você falou, porque, de novo, isso também é como se você fosse preparando para a consulta. Perguntar sobre esse processo alimentar, entender como come. À medida que a gente entende a importância disso, a gente mostra para a nossa família que é importante essa conversa. E, de fato, é importante essa conversa. Você tem Sabe, toda a doutora razão. Ana, que aqui em Campinas alguns médicos
que já assistiram minha aula, ou que mesmo a gente numa reunião de estudo de caso do paciente, porque eu gosto muito, quando eu atendo um paciente, de entrar em contato com o médico, de falar para esse médico o que, que eu vi enquanto fonoaudióloga, né? E é muito legal quando o médico fica interessado. Então, eu sempre digo, por exemplo, na fase... Porque a alimentação, ela começa na amamentação. É muito comum, doutora Ana, eu tenho uma moça que trabalha comigo, ela é bem mais jovem que eu, ela é formada recentemente, e ela fala para mim assim, Eliane, a criança tem 4 ou 5 anos e você busca lá na amamentação, mas muitos problemas alimentares começaram na amamentação, né? Se o bico do seio rachou, se a mãe desmamou precocemente, se foi introduzido fórmula, se esse seio da mãe rachou, se foi difícil essa amamentação. É muito comum quando a criança chega para mim com dificuldade de amamentação, em algumas sessões você melhora e dá alta. Eu sempre digo para essa mãe, volte na introdução alimentar, porque às vezes o jeito de você introduzir a colher na boca dessa criança modifica. O tipo de colher que você usa, então, colheres muito largas, colheres muito fundas, aonde você senta essa criança. E às vezes, doutora Ana, esses detalhes que parecem detalhes são tão importantes que passam desapercebido. E aí, a hora que a criança começa a ter a manifestação da dificuldade alimentar, aí entra o tablet, aí entra o brinquedo, aí eu tenho várias mães que andam pela casa inteira com a criança atrás do prato de comida. Ou teve uma mãe que falou assim, Eliane, eu só dou comida na varanda do prédio, né? Porque ele quer ver as coisas, o barulho. Então eu sempre digo assim, só que daí na hora que isso ficou tão gritante, aí elas procuram ajuda. Só que muitas vezes a criança já tem a idade avançada, hábitos instalados. Então a alimentação começa na amamentação. E isso faz grande diferença. E vocês médicos, como você bem disse, pode fazer todas essas perguntas na consulta, na anamnese. Exato, é uma entrada. Oi, Ju. Exato, é uma entrada. Porque, e o que você falou, isso não é intuitivo, né? Precisa ser ensinado, precisa ser perguntado, precisa... Tudo isso precisa ser... Talvez faça parte mesmo da anamnese, esse pequeno roteiro, né? Para que a gente esteja alerta para tentar fazer um pouco do que a Cláudia falou, fazer essa prevenção do grande problema, ou pelo menos preparar o momento para pedir uma ajuda. É fundamental. Essa live está assim, me fazendo pensar que a gente precisa ter mais conversas sobre isso mesmo. Tem toda a razão. Eu digo sempre, doutora Ana, assim, muitas vezes as mães ficam muito preocupadas no porquê, como. Eu sempre digo assim, para os médicos também. A mãe falou assim, doutor, não está comendo. Mas não está comendo como? Ou não está comendo o quê? Ah, ele não quer comer. Eu tive uma mãe, doutora Ana, que foi tão interessante, que ela era veterinária e aí ela teve a criança com alergia, parou de trabalhar. E aí a criança dormia muito tarde, porque ele era um bebê agitado e tal, e ele acordava 10 horas. Aí quando era 10h30, ela fazia um leite, chuchava o pão, a bisnaguinha, fazia aquela papinha, né? E dava. Ele demorava em torno de 45, 50 minutos para comer, porque a criança com dificuldade alimentar, o tempo de refeição é grande, né? Aí dava tipo 11h15. 12h30 ela queria que a criança almoçasse. Aí eu falei pra ela assim, daí ela ficava, não, porque a alergia é o estufamento do estômago. Eu falei, olha, vamos pensar. Ele é pequeno, o estômago dele é pequenininho. Quer dizer, você deu um aporte bom para ele, então ele não vai querer comer meio-dia, 12h30. Então essas armadilhas a gente tem que ficar... Não, isso eu faço muitas vezes no consultório. Abrir um diário alimentar, a mãe vai lá para um especialista, né? Os sintomas... A hora que você abre o diário alimentar e que ela vai descrevendo, você já vai pontuando exatamente isso, os horários, porque às vezes a criança não segue o horário que a mãe gostaria. Exatamente o que você falou. Se às 9 da manhã eu tomo uma mamadeira, a hora que é às 11 e pouco, que é a hora de eu ir para a escola... Eu não vou dar muito trabalho mastigar, é diferente, e eles não vão se alimentar. Então, eu acho que uma das mensagens dessa nossa conversa é que a gente
como profissional, precisa fazer movimentos ativos. Você precisa perguntar e você precisa propor algumas coisas. A questão é que você propõe alternativa, um escalonamento. Não adianta na primeira ou na segunda consulta você mandar grandes listas. Você precisa propor um escalonamento de mudança de atitude. Aí você vai perguntar, o que isso tem a ver com a alergia alimentar? Tem tudo a ver, né? O problema, o tamanho do problema, ele é muito amplificado e você consegue resolver muito mais se você tiver um método. Doutora Ana, e você falou uma coisa que é tão importante, né? Porque muitas vezes as famílias querem as receitas, né? Isso. Não, porque eu fui lá e ela não passou nenhuma medicação, ela pediu para esperar mais uma semana. Então, isso é importante você falar também qual é o raciocínio que o médico faz frente a essas alergias, né? Frente à história que ele colhe. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Às vezes, né, a gente tem uma conversa e é o que você falou, mesmo dessa nossa conversa, não sai a receita do bolo, mas sai a escuta, sai a possibilidade de você fazer uma estratégia de abordagem e essa estratégia de abordagem começa a trazer resultados. Isso é muito, muito importante. Doutora Ana, hoje as mães falam muito, né? Ai, a Renata tá falando que você é maravilhosa. E eu concordo, Renata. A Flávia, a Ariana. A doutora Flávia, Ana Paula Juliane, o que você está fazendo aí? A doutora Ana Paula Juliane. Não, doutora Flávia, doutora Carol, doutora Ana Paula. Quantas médicas são incansáveis, né? Faz curso, congresso e tá assistindo a live. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho dessa questão da microbiota, né? Porque as mães, como você falou lá atrás, né? Que começam a ter nomes. E é muito interessante quando elas veem a doutora Ariana acabou de entrar. Ela passou várias vezes aqui. Acabei de ver agora, não vi. O quanto é importante, porque as mães, elas começam a usar esses termos, mas muitas vezes elas nem sabem, muitas vezes, o que significa, né? Exato, exato. Eu acho que é isso. A gente também está aprendendo sobre isso, mas qualquer profissional tem que conversar sobre o microbioma. É como, quem estiver escutando a gente, é como se você começasse a descrever um outro sistema. Eu começasse a apresentar para as pessoas que a gente tem um coração, 2 pulmões, 2 rins e um sistema de bactérias que é maior do que a gente. Esse sistema está aí para alguma coisa. A maior parte das vezes é para ajudar o nosso amadurecimento. O amadurecimento do nosso sistema nervoso, o amadurecimento do nosso trato gastrointestinal e do nosso sistema imunológico. Quanto mais equilibrada essa microbiota, mais liso é esse processo, mais harmônico é esse processo. E como faz para a gente ter uma microbiota equilibrada? A surpresa desse cenário é vida mais próxima do saudável, alimentação saudável, atividade física, alimentação com menos alimentos ultraprocessados, bons níveis de vitamina D, bons níveis de ácidos graxos. Então, todos esses aspectos da atividade física, quer dizer, é um conjunto de coisas que traz uma microbiota melhor e que traz mais saúde. Eu sempre digo para as mães, quando elas falam sobre isso, doutora Ana, eu falo, independente de religião, de crença, do que você pensa, existe um ser que nos criou e ele fez isso de uma forma tão perfeita, né? Que a gente precisa de tudo isso para ficar bem, né? Assim como bons pensamentos. Eu digo que a gente precisa nutrir o nosso corpo, como os grandes estudos mostram, né? Ellen Satter, Suzanne Morse, que são grandes estudiosas das dificuldades alimentares, elas falam muito desse conforto gastrointestinal, emocional, ambiental. Se a gente for ver, tudo isso é importante. A gente não pode, como eu sou fonoaudióloga, quando eu recebo uma criança assim, eu não olho só a boca. Eu olho essa criança como um todo, né? Isso é tão importante. A gente poder ter a especialidade, mas conseguir ver o global. Porque nessa questão da recusa, as avós, quando vão no consultório, falam assim, puxa, mas antigamente não tinha nada disso. Ai, não sei. Aí eu digo para as vós assim, então, tudo mudou. Hoje a gente tem ultraprocessados,
hiperpalatáveis, é muito industrializado. A indústria faz um bombardeio de marketing na televisão, em cima das crianças. E aí também, antigamente, as mães eram mais simples, cozinhava arroz, feijão, ovo, frango e pronto. Hoje não. Hoje as mães trabalham, não tem tempo. E assim, você fez o arroz, feijão, ovo e carne. A criança não comeu? Ah, quer um franguinho? Aí você vai lá e faz o franguinho. Não comeu? Ah, esse aqui é o macarrão? Então, muitas opções. Eu digo para as mães assim, quando você vai num casamento, é a mesma coisa. Você abre o seu armário e você tem 15 vestidos. Você fica meia hora para escolher. Se você tiver 3, em 10 minutos você escolhe. Então, essas questões também das opções, muitas opções, aumenta também a variedade. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, né? A gente precisa rever, a gente está num momento de revisão, como pessoal, né, próprio, mas de sociedade. Essa amplitude, essa variação, esse excesso de estímulos não deu certo. Das diversas áreas. Isso já está claro para todos nós. E no cenário nosso, da alimentação, isso também é importante. Mas você tocou num ponto importante. Essa fala, antigamente era assim, ela passou. Não tem como a gente voltar para o antigamente. Não, a gente tem que trazer a gente teve avanços científicos incríveis. E esses avanços têm que ser aproveitados, mas para o que é mais saudável agora. E sim, o mais saudável agora resgata hábitos alimentares que a gente tinha, mas sim, com alimentos mais variados, com coisas que a gente não tinha. Kiwi não fazia parte da nossa infância, tantos outros alimentos, quer dizer, eu agreguei algumas coisas boas, mas eu preciso ter sempre um espírito crítico. Eu acho que também das nossas armadilhas, eu acho que é isso, a gente tirar as vendas e enxergar com espírito crítico todas as informações que chegam. Até isso aqui que a gente está discutindo, quer dizer, né, assim, o não entender como dogmas, olhar, mas saber que você precisa fazer o movimento para frente. Perfeito. E esse movimento para frente, na alergia, é do aumento do número de casos, de inserir o microbioma nesse cenário, de tudo isso, mas eu preciso me posicionar como médica, você como família. Não dá também para você ficar lá esperando o que o médico vai trazer de receita, como você falou, movimentos, dá trabalho. Tem o Gilberto, um querido, um fonoaudiólogo. Eu gosto muito quando tem um fonoaudiólogo masculino, porque é um universo muito feminino, né, doutora Ana? Sim, sim. A Ju colocou aqui, fora a famosa culpa materna, que tenta compensar e sair a trabalhar com a comida, o que fazer. É isso mesmo, Ju. A gente tem que tirar muito essa culpa das mães, né? A Rose colocou o copo meio cheio sempre. É sempre Exato. Isso, o copo cheio, a culpa. Isso que você falou, né? Dessas armadilhas, a gente precisa desmistificar. Até porque, como você falou das avós, hoje eu tenho visto, né, doutora Ana, muito no consultório, avós muito modernas. Avós que vão para academia, avós que fazem triatlon. E aí, o que é legal é quando eles colocam os netos, essas crianças com dificuldade, com esse compromisso com a saúde, com bom alimento, com uma coisa mais natural, né? Você falou do kiwi, eu lembrei dessa avó mais moderna, que ela tem um sítio aqui perto de Campinas, e ela outro dia me contou assim, toda feliz, que ela levou ele para o sítio e ela ofertou para ele pitaia. E ele ficava assim, mas que nome? Pipa? Aí ela, não, pitaia. Ele, pipa? Não, pitaia. E disse que ele adorou a pitaia, que ele conseguiu gerenciar, porque a pitaia ela é muito peculiar no sabor, né? Na textura. E eu fiquei muito feliz quando ela me mandou a foto dele todo sujinho lá de pitaia. A gente tem que se sujar, né? Eu acho que faz parte. Comer uma fruta tem que rolar uma melequinha, porque senão não... A Liana, que é uma também excelente nutricionista, colocou: acolhimento é super importante. Essa coisa da culpa é muito presente. Eu concordo. A gente, e tem como você falou, tem as etapas, né, doutora Ana, que a gente tem que trabalhar em cima dessa família, né?
É, eu acho assim, isso a gente vê muito em alergia alimentar. Saiu da expectativa, onde foi que eu errei? Você não errou, né? Isso todo dia, a mãe, ah não, foi porque lá na maternidade eu deixei dar o complemento. Ah não, foi porque eu não consegui amamentar de... Não, de verdade, gente, não tem, a mãe não tem culpa, o pai também não. Não, Isso, não tem culpa da pessoa ter alergia alimentar. Não tem isso. culpa, né? E é porque e aí fica essa busca na minha área. Eu acho que é muito importante a gente tirar a culpa, porque de verdade não tem culpa nenhuma. Eu sempre digo, né, aquele ditado, chorar pelo leite derramado. A gente tem que, como você falou, tira a venda, o que já foi, já foi. A partir desse momento, quais serão as ações e estratégias que teremos para melhorar isso? A Keitume, doutora Ana, ela é uma grande estudiosa nessa área, né? Da sensibilidade, da integração sensorial, da alimentação. E ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala isso. 90% dos casos de dificuldade alimentar, a culpa não é do pai. Mas a forma como depois esse pai e a mãe vai lidar com isso é que vai fazer essa criança superar ou não a dificuldade. Então, a hora que esse pai foi Exato. numa médica, como a doutora Ana, que recebeu orientação, está sendo cuidada, como todos os outros profissionais que estão aqui na nossa live, que tem profissionais maravilhosos, tem um time imenso, lindo aí, assistindo a gente. Eu sempre digo para as mães, essa mãe que dava na seringa para essa criança, ela ficou, ai, mas é assim. Eu falei, não tem problema. A partir de agora, gradativamente, porque não vai ser de hoje para amanhã que você também vai mudar isso, nós podemos começar a ter ações para modificar isso, né? Então, o conhecimento, ele traz a informação e a gente é que vai falar, olha, o que eu vou fazer com isso? Eu quero melhorar? É, Eu quero mudar? é. Eu acho que, assim, a imensa maioria, não são 100%, mas a imensa maioria dos pais quer melhorar, né? Porque você fala, como não são Sim, 100%? Existe, às vezes, você como pai, ele entra num nó e existe uma coisa que o pessoal da psicologia fala de um gozo, de um ganho com aquela situação. E você se sim, emaranha naquilo e você não consegue sair como pai. Mas você quer que tudo dê certo. Só que às vezes você não está enxergando. Então, é um processo e falaram, isso, tem que ter um acolhimento. Acolhimento, ele tem a parte do acolhimento, mas tem a parte da estruturação ativa. O que eu quero dizer com isso? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos acolher e, e explicar. Eu acho que é acolhimento você intervir, mas com entendimento. Não intervir de maneira autoritária, mas sim. você precisa pontuar. Isso também é importante. É, Cada um no seu lugar. Desculpa. É, a doutora Lívia Ferreira, ela colocou acolhimento e não julgamento. Perfeito, doutora Lívia. Perfeito. Temos que ajudar a orientar sempre. Sou odontopediatra e também sempre oriento dentro da minha área de atuação alimentação. Perfeito, é isso, é uma rede, né? A Liana colocou, é muito difícil abordar e conduzir quando os pais entram na negação. Liana, a gente sabe disso. Mas depois eles vão voltando aos poucos, né? Eles vão. Temos que acolher sempre. Eu acho que essa é a Exato. mensagem, né, doutora Ana? Exato. Exato. Não existe a receita, né? E a gente tem que tentar fazer o melhor sempre. Mas o que eu acho muito importante também é a gente mostrar para essa família o quanto é importante o trabalho multidisciplinar. Ninguém Sim, faz nada sozinho, né? A gente sim. precisa um do outro. A É gente tem, isso. doutora Ana, 1 minuto e meio. E a gente valoriza o nosso trabalho. Eu, assim, Sim, ai, olha, ele é alergista, tal. E isso a gente aprende, como é que é? As sandálias da humildade. É melhor para você se você tem esse multi, segurar tudo, né? Então, e aí você é, cresce imensamente. É só que a gente não tem a sorte, né? E eu sei de muita gente que está em outras. Nem sempre a gente tem profissionais que estão preparados, mas esse também é o seu trabalho, preparar é. essa galera.
Bom, então estamos finalizando. Eu ficaria mais uma hora conversando com a doutora Imagina, Ana, com certeza, imagina. aprendendo. Eu espero que vocês que estiveram com a gente aqui até agora Eu também. concordem comigo que a doutora Ana, ela é maravilhosa, muito especial. Mas, E, doutora Ana, olha, muito, muito obrigada por esse nossa, eu momento, também. por essa oportunidade, por esse aprendizado, não só como você é médica legista, mas como mulher, como uma pessoa humana e como semeadora, né? Que eu Ai. olho para você e eu vejo uma semeadora. Então, muito Não, obrigada. eu só tenho a agradecer, aprendi imensamente e vamos juntos, todos construindo mais, conversando mais, porque aí vai dar certo. Boa noite a todos, muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, tá? Boa noite. Obrigada, Tchau, pessoal, linda. pela participação. Obrigada, doutora Ana. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite.